É isso aí, galera. E na sua tela, o ônibus do Vascão com a delegação Cruz Maltina chegou ao aeroporto do Santos Dumont por volta de 4h30 da tarde. E em seguida já embarcou para São Paulo, porque na quarta-feira enfrenta o Red Bull Bragantino e você vai conferir tudo aqui no BTB Esportes. Mas antes de você conferir o nosso giro de notícias e também o embarque do Vascão, olha, tem novidades aí também, tem desfalques importantes, mas antes de qualquer coisa eu queria pedir por gentileza, deixa o seu like nesse vídeo e se por acaso você caiu aqui de paraquedas aqui no BTB Esportes, é muito importante você se inscrever. Nós estamos com uma meta de chegar a 150 mil inscritos e nós contamos demais com a ajuda e com a colaboração aí do torcedor vascaíno que sempre cola aqui no BTB Esportes. Então você vai fazer duas coisas agora, deixar o like, se inscrever e se quiser você pode também comentar da onde está assistindo o embarque do Vascão para Bragança Paulista. O Vasco vai enfrentar o Red Bull Bragantino aí, um jogo muito complicado, mas nós contamos e temos certeza que o Vasco vai voltar com os 3 pontos. E você vê nesse momento aí na sua tela a staff do Vascão descendo, né? O Vasco chegou por volta, como disse, de 4h30 da tarde, que indica que vai pegar o voo de 6h45 rumo a Campinas e depois vai ali para Bragança ou até mesmo Atibaia, onde o Vasco costuma ficar, no Hotel Bourbon, porque amanhã enfrenta o Red Bull, o Bragantino, e você vai conferir tudo aqui no BTB Esportes, tá? Amanhã os nossos parceiros já vão viajar, Jonatas e o Fábio Rangel, e vão fazer essa cobertura completa do BTB Esportes no jogo de amanhã às 7 da noite no Abichedi, Red Bull Bragantino e Vasco. E nesse momento o técnico Ramon Dias passando aí na sua tela, junto com a sua comissão técnica também, já desembarcaram no aeroporto Santos Dumont, vai desembarcando aí, e depois também vem os jogadores, os jogadores ficam na parte de cima, junto ali também com uma parte da direção, o Matheus Baba, assessor também, a galera também ali que trabalha no Vasco, aí o Paulo Henrique é o primeiro jogador a desembarcar, né? Aí outros também da comissão, o preparador físico Diego Pereira, o Emiliano voltando ali, também deve ter esquecido alguma coisa, mas de fato o Vasco embarca para Bragança Paulista com 2 desfalques, tá? O Vasco nesse momento tem o desfalque do Medel e também do Praxedes, né? O Praxedes está fora da lista de relacionados por questão contratual. O jogador pertence ao Red Bull Bragantino, que é o adversário do Vasco na quarta-feira, né? Aí o Rossi passando também. E o terceiro goleiro do Vasco também viajou com a delegação, que é o Pablo, né? Pablo também das divisões de base do Vasco também é o terceiro goleiro e viajou também com a delegação, né? O Léo Jardim aí na sua tela, o PH, Cleiton, Adson também passou, jogadores do Vasco também muito focado depois dessa vitória contra o Grêmio, uma vitória muito importante, né? Numa estreia, o Pumita, né? Que hoje é reserva, o Maicon também teve alguns momentos aí para sair, mas recusou algumas propostas, Serginho também relacionado, o Pablo Verretti, o Pirata, também está relacionado, Esforça, Argentina Esforça aí, ó, Rojas também, os gringos sempre juntos, né? Sempre juntos aí, desembarcou também, então embarcando ali daqui a pouco para São Paulo. O João Vitor, né? Jogou demais contra o Grêmio, entrou no segundo tempo. Tudo indica que ele será o titular, tá? No lugar aí do Medel. Medel não viajou com a delegação do Vasco, não foi para Bragança, né, por questões familiares, e você já começa a observar o embarque, né? Os jogadores saíram do ônibus e também depois embarcaram ali do embarque doméstico do Santos Dumont. Ainda sem Paê também, o Vasco tem um retorno de um jogador importante para o Ramon Dias, né, que é o Zé Gabriel. Havia sentido uma fadiga muscular antes do jogo contra o Grêmio e ficou de fora da estreia por decisão da comissão técnica, que optou por poupá-lo. O Serginho também não foi para a primeira rodada, né? Como eu disse, ambos jogadores aí retornaram, estão aí de volta e também embarcaram, também foram aí para esse jogo contra o Bragantino e ficam à disposição do técnico Ramon Dias, né? O Ramon Dias aí vai para sua segunda partida, né? Segunda rodada de campeonato brasileiro. Uma curiosidade
Curiosidade, o Red Bull Bragantino não venceu o Vasco no ano passado, no Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, o Vasco empatou por 1-1 também, consequentemente também depois de um jogo contra o Grêmio. O Vasco enfrentou o Bragantino e ficou no empate 1-1. Né? E depois, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu naquele dia lá de alívio para o torcedor do Vascão por 2-1 com gols do Paulinho e do Serginho, né? Aí na sua tela também, ó, o Lucas Piton, né? Considerado ainda um dos melhores laterais do Brasil, né? O torcedor também gosta muito do Piton, tem feito baita jogo, ele aí, ó, pra câmera aí, ó, falando com a gente aí do BTB Esportes, muito legal, muito bacana, os jogadores embarcando aí para São Paulo, né? O Vasco joga pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e nesse momento o Vasco claro, é um início, mas é quarto colocado também com 3 pontos. E aí tá a importância de voltar de Bragança com ponto, né? Essa semana também circulou muito aí acerca de jogadores como o Rossi, como o David, que foram titulares na última partida contra o Grêmio, né? O Rossi teve sondagens aí, até propostas formais de Santos e Goiás, mas por enquanto permanece no Cruz Maltino, sendo utilizado aí pelo técnico Ramon Dias. Para o David, que recebeu proposta formal também aí do Vitória, que é recusada, de pronto recusado por Vasco, né? Acabou de embarcar aqui também. Ramon Dias conta demais com um jogador que tem 4 gols na temporada. É um jogador muito importante para o técnico também, Ramon Dias. Então, galera, falando um pouco ainda sobre esse jogo do Vasco contra o Red Bull Bragantino, como eu disse, o Vasco está ainda sem Paier, sem Jair, sem Paulinho, esses dois ainda com uma lesão de LCA em recuperação. Claro, a evolução é muito boa desses jogadores, esses jogadores têm trabalhado intensamente no CT Moacir Barbosa para voltar o mais rápido possível, mas a volta, a expectativa para agosto, né? Então ainda tem um processo muito grande pela frente. Quem está evoluindo bastante é o Paier, né? A expectativa é voltar antes da 5ª rodada do Brasileirão, quem sabe ali contra o Criciúma. O Vasco enfrenta o Fluminense pela 3ª nesse final de semana e depois enfrenta o Criciúma na 4ª rodada em São Januário, e esse jogo aí possa ser que o Paier já esteja à disposição do técnico Ramon Dias, que de fato é uma perda aí para esse time tecnicamente muito grande. Por mais que Matheus Cocão, Galdames e também ali o esforço ali no meio de campo ter feito ali um trio ali muito bom ali de volante, mas o Vasco sente essa carência aí de fato do Paier. Até o mesmo David jogou muito bem também ali pelo lado esquerdo, aonde o Paier às vezes atua também com o técnico Ramon Dias, mas de fato o francês faz muita falta para esse time do Ramon Dias. E trazendo uma última informação ainda sobre o Vasco da Gama, o presidente do associativo Pedrinho notificou a SAF do Vasco sobre o aporte. O último aporte que vai acontecer nesse ano de 2024 no valor de 270 milhões, e o Pedrinho já pediu garantias desse aporte, porque no ano passado o Vasco recebeu um aporte de 100 milhões no dia 5 de outubro, mas foi feito somente no apagar das luzes. E isso deixou até então o presidente Salgado muito irritado, muito chateado com essa demora desse aporte. Mas de fato não foi para frente, porque no dia 5 foi depositado então uma parte, e nos outros dias também antecederam, no dia 6 e 7, foi feito também uma segunda parte desse aporte de 100 milhões. E aí o Pedrinho, que é o presidente do associativo, já correu na frente e já começou a notificar a SAF do Vasco acerca desse depósito de 270 milhões que tem que entrar no Vasco no próximo semestre. E aí continua essa briga entre associativo e a SAF do Vasco. O que une essas duas instituições, hoje o Vasco Associativo e o Vasco SAF, é o futebol, é o amor do seu torcedor. A gente quer que as duas partes aí se entendam, né? Porque quem sofre com tudo isso é o torcedor vascaíno. Galera, eu vou me despedindo aqui desse boletim diretamente do aeroporto Santos Dumont. Meu muito obrigado a você que chegou até aqui o vídeo, e é sempre importante você deixar o like, você se inscrever aqui no canal BTB Esportes, porque os nossos parceiros Jonatas e Fábio Rangel já estão partindo daqui a pouco para Bragança Paulista. Amanhã
você vai conferir tudinho aqui no BTB Esportes. Vai ter pré-jogo, vai ter transmissão, vai ter pós-jogo, entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, você vai acompanhar tudinho aqui no BTB Esportes. Eu sou Alan Santos, me despeço de vocês e, claro, a gente é o BTB Esportes e a gente pode voltar a qualquer momento, porque o BTB Esportes está sempre em todos os lugares. Um abraço!